Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário OUFF11, que carinhosamente eu chamo de OUF11. Mas para a gente saber se ele está valendo a pena, preciso levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. Como eu não gosto de ficar enrolando, vamos direto à análise do fundo imobiliário. Ele tem como público-alvo investidores em geral, então qualquer pessoa pode comprar cotas do OUF11. Ele teve seu início em junho de 2018, ou seja, aproximadamente 4 anos, e não tem prazo para acabar, já que tem um prazo indeterminado. Ele é administrado pelo banco Ourinvest e gerido pela Fator, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 0,35% ao ano e uma taxa de performance de 30% sobre o QCD, o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, nada mais é a rentabilidade que o fundo busca alcançar. Ele não garante isso, mas ele busca entregar ao seu cotista pelo menos a rentabilidade do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E quando eu olhei essa taxa de 30% sobre o QCD, o IFIX, na minha opinião, eu achei ela um pouco salgada. Mas quando eu entrei um pouco a fundo aí no cálculo dessa taxa de performance, na minha opinião, é uma taxa até tranquila. Haja vista que a última vez que foi cobrada essa taxa foi em dezembro de 2019. E agora que a gente já viu quem toca o fundo para frente e quanto que eles vêm cobrando, vamos ao primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Qual é o volume financeiro negociado do fundo imobiliário, para a gente saber se ele tem um mínimo ali diário de R$1 milhão. Posteriormente, eu sempre gosto de fazer aquela comparação com o IFIX, mas infelizmente, dentro do relatório gerencial aqui desse fundo imobiliário, eu não vi a cota de mercado mais os dividendos versus o IFIX. Eu só vi apenas o valor patrimonial versus o IFIX. Na minha opinião, para a gente saber aí se o fundo está performando bem, é o valor de mercado mais os dividendos versus o IFIX. Então vamos entrar aqui somente na liquidez do fundo imobiliário. E temos que ele possui atualmente apenas cerca de 8.500 cotistas, o que dá uma liquidez média diária de aproximadamente R$217 mil. Faz sentido, né? Por ter poucos cotistas, logicamente possui uma baixa liquidez, né? Poucas negociações. Mas eu gosto de olhar o histórico do fundo imobiliário. E veja que nos últimos 12 meses ele não teve uma liquidez no mês de no mínimo R$30 milhões. Então isso aqui é um ponto negativo. E repare um dado que na minha opinião é um pouco curioso. Olha só isso aqui, ó. Em junho de 2021 ele tinha 8.995 cotistas e com o tempo o número de cotistas desse fundo imobiliário veio diminuindo e atualmente tem cerca aí de 8.500 cotistas. Mas nem tudo está perdido, né? Vamos ver como que está o portfólio desse fundo imobiliário, lembrando que ele é um fundo de fundo, ou seja, a maioria dos seus recursos ele compra cotas aí de outros fundos imobiliários. Depois vamos ver quanto que ele vem pagando para o seu cotista, né? Os rendimentos que ele vem entregando aí para o seu cotista. E depois vamos analisar o seu preço sobre o seu valor patrimonial para a gente saber se o OUF11 está com desconto. Comecemos então pelo seu portfólio. Ele está exposto em aproximadamente 35 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí, o que pega aproximadamente 99% de todos os recursos do fundo. O restante está alocado em caixa. E falando um pouco a respeito desses fundos imobiliários, eu conheço alguns e são até bons fundos imobiliários, mas a maioria ou eu não conheço ou, na minha opinião, são fundos imobiliários ruins. E entrando um pouco mais nessa diversificação desses fundos imobiliários, aqui na questão do segmento, temos que aproximadamente 14% são diversificados, 20% em lajes corporativas, conhecidos aí como escritórios também, temos 23% em logística e 35% alocados em CRIs, ou seja, fundos imobiliários de papel. E aqui, ó, temos um detalhe bem importante. Estamos em um cenário que a inflação está reduzindo. Logo, muitos fundos imobiliários de papel que estão atrelados ao IPCA podem até mesmo começar a pagar menos rendimentos. Mas isso aqui não é o foco nesse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, se inscreva aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar a respeito dessa diminuição dos rendimentos dos fundos imobiliários de papel e se é hora de comprar ou se é hora de vender. Voltemos então aqui à análise do OUF11. Então, é muito bom ficar atento aos segmentos dos fundos imobiliários que esse aqui investe.
E quando a gente joga aí em uma porcentagem de rendimentos, temos o seguinte: nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 8,20, o que dá um dividend yield de 12,67%, o que na minha opinião é um belo dividend yield. Já em relação ao seu preço, temos que o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 77,56, mas ele está sendo negociado a R$ 64,74. Quando a gente pega o valor que ele está sendo negociado e divide pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,83. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com desconto, né? Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Quando está onde está sendo negociado ao mesmo preço, e quando está acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado mais caro do que o seu valor patrimonial. Nesse caso, ó, está em 0,83, ou seja, ele está sendo negociado aproximadamente com 17% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora que eu já passei aqui para você todos os pontos mais relevantes do fundo imobiliário OU FF11, vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se esse fundo imobiliário está valendo a pena. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo imobiliário possui uma boa diversificação, né? Ele está exposto em mais de 35 fundos imobiliários. O segundo ponto positivo é que quando a gente vê os seus dividendos, nos últimos 12 meses ele pagou mais do que 12% de dividend yield. Mas um detalhe bem importante, né? Repare que ele possui aproximadamente 35% em fundos imobiliários de CRI. E a maioria de fundos imobiliários de CRI, né, de papel, que estão atrelados ao IPCA, estão começando a pagar menos, porque o IPCA, ao menos no curto prazo, né, não sei como é que vai ficar ainda no longo prazo, mas no curto prazo está reduzindo, fazendo esses fundos imobiliários de papel pagarem menos. Mas isso aqui é para aqueles fundos imobiliários que estão atrelados ao IPCA. Os que estão atrelados ao CDI está até mesmo pagando mais, como é o caso do KNCR11. Mas vamos lá, vamos na calma, esse é apenas um ponto para você ficar de olho. O terceiro ponto positivo é que quando a gente pega o seu valor de mercado e divide pelo seu valor patrimonial, a gente vê um PVP de 0,83. Ou seja, o OU FF11 está com aproximadamente 17% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário atualmente tem pouco mais de 8 mil cotistas. Logicamente, uma baixa liquidez, né? Tem poucas pessoas comprando cotas e poucas pessoas vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, pode ser que demore um pouco. O segundo ponto negativo é que eu não vi lá dentro do relatório gerencial do fundo imobiliário a comparação de valor de mercado mais os dividendos versus o IFIX. Na minha opinião, isso é extremamente importante para a gente saber como o fundo imobiliário está se comportando no longo prazo, mas infelizmente eu não vi isso lá dentro. O terceiro ponto negativo é que a maioria dos fundos imobiliários que esse aqui investe, ou eu não conheço, ou eu não gostei, mas isso aí fica logicamente, né, ao meu cargo. Vai que você gosta dos fundos imobiliários que isso aqui está exposto. O outro ponto negativo, e esse é de qualquer fundo de fundo, é que ele possui taxa sobre taxa, ou seja, os fundos imobiliários que ele investe têm ali as próprias taxas, então eles descontam as próprias taxas e passam o rendimento líquido para esse aqui. E esse aqui, logicamente, vai descontar as próprias taxas e depois passar para a gente. Por conta disso, muitos investidores não gostam de investir em fundos imobiliários, né, que são fundos de fundo, por causa dessa taxa sobre taxa. E quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Você tem que estudar aí para saber se esse fundo imobiliário é bom para você. Eu te passei todos os dados mais relevantes desse fundo imobiliário, mas na minha opinião, o OU FF11, ao menos nesse momento, não está valendo a pena. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e até mais.